Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele, o Pai, o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, na Tua palavra, e queremos mesmo estar como discípulos assentados aos Teus pés, como Maria, na Sua escola. Senhor, tenha compaixão de nós, nos leva a compreender o que o Senhor tem a falar e a repartir conosco. Seja gracioso conosco nessa manhã, mais uma vez, nós queremos aprender a ouvir a Tua voz e que a Tua palavra encontre caminho no nosso coração, para que toda a Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Nós vimos no capítulo 6 de Atos que os apóstolos falaram que eles não poderiam deixar ou negligenciar, abandonar a palavra de Deus para se dedicarem às mesas, mas eles iam permanecer perseverando na oração e na palavra. Então, de alguma maneira, a consagração, a oração e a palavra por parte dos obreiros seria aquele ministério essencial que daria sustentação a toda a obra do Senhor. Seria como um coração que está pulsando vida, pulsando sangue. Se perdemos esse serviço de ministrar o Senhor, de procurar encontrar a vontade do Senhor juntos, a palavra do Senhor juntos, esse expediente de estudar a palavra em sujeição ao Espírito, mas juntos, para que através dos dons e ministérios que são diferentes, o Senhor possa nos dar o espírito da palavra profética. Entender esse ponto é tão vital. E perder esse ponto é um meio para a tragédia, para o declínio. E era a prática dos primeiros obreiros levar esse assunto com muita seriedade, de ter esse encargo diante do Senhor. E a igreja, ela era resultado da palavra. Do ponto de vista bíblico, só há crescimento na obra de Deus quando a palavra dele cresce. Nós achamos que crescimento é quando aumenta o número de pessoas. Mas, do ponto de vista de Deus, crescimento é a expansão do seu Filho. Se o seu Filho está crescendo em nós, então há crescimento espiritual diante de Deus. Mas se crescemos em número e não crescemos na revelação do Filho, isso não é crescimento. As pessoas estão se aglomerando, mas não há edificação espiritual.
O crescimento ou o avanço é resultado do crescimento da palavra. Por isso que nós lemos no final do capítulo 6, o verso 7, crescia a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está crescendo, significa que o testemunho do Senhor no corpo de Cristo também está crescendo. Algumas vezes no livro de Atos aparece esse termo, a palavra do Senhor crescia, crescia e prevalecia, crescia e se multiplicava. Já não era mais a palavra dos apóstolos, mas era a palavra de Deus entre todos os seus filhos. Não era só um privilégio ou uma prerrogativa dos primeiros apóstolos. A palavra queria encontrar caminho para encher todos eles, ainda que os ministérios são diferentes. Então, irmãos, de onde os primeiros discípulos encontraram essa lição tão peculiar de que não se pode abandonar o encargo da palavra e da oração? E a gente vê que eles foram treinados pelo Senhor. O Senhor muitas das vezes deixou os discípulos e se apartou para a oração. E os discípulos viram isso. Às vezes eles estão comendo, Jesus está jejuando. Às vezes eles estão no meio do povo, o Senhor se retira. Ou dormindo, o Senhor já se levantou muito cedo. Então ele começou a falar para os seus discípulos que as palavras que ele falava não eram dele. Essas palavras eram do Pai. As obras que ele fazia também não eram obras dele. Eram as obras que o Pai fazia através dele. Assim como ele permanecia no Pai e vivia pela vida do Pai, todo aquele que se alimentasse da sua carne, bebesse do seu sangue, ou seja, das suas palavras, também viveria pela sua vida. Então Jesus está mostrando o segredo do seu ministério. Ainda que ele era Deus, como o Verbo de Deus, ele exerceu um ministério na sua humanidade, dependendo do Espírito Santo. Era um homem 100% dependente do Espírito Santo. Então ele dependia de ouvir o Pai. A oração era um meio de cultivar a comunhão. Ele primeiro ministrava a Deus como um sacerdote. E depois ministrava como um levita na casa, como aquele que está servindo a casa de Deus. Mas o seu serviço na casa de Deus, ou no meio das pessoas, não era primeiro, não era o mais importante. O mais essencial é de onde ele vinha. Aonde ele esteve e estava constantemente na presença de Deus. Então, quando Jesus se colocava diante do povo, todos sabiam que ele não ensinava como os escribas e fariseus, porque as suas palavras tinham autoridade. As pessoas começaram a perceber que ele veio da presença de Deus. E é assim com todos aqueles que o Senhor serve. Se não trouxermos as marcas de que viemos da presença de Deus, temos uma falácia, temos uma boa retórica, temos uma homilética. Podemos ter um bom sermão, mas não podemos chamar isso de ministério da palavra. Então, irmãos, o ministério da palavra, ele transmite o peso do coração de Deus. Enquanto o ensino pode penetrar nossa mente, o ministério da palavra vai além da mente e penetra o nosso espírito. De alguma maneira, o ministério da palavra é transmitir em palavras inteligíveis aquilo que o Espírito Santo está fazendo, mesmo que de forma inteligível, às nossas mentes. O ministério da palavra revela as obras ocultas de Deus, em palavras. Quantas vezes nós ouvimos a palavra e aquilo arde no nosso coração, ou traz luz, fala, puxa, era exatamente isso que estava dentro de mim, mas eu não sabia explicar. Mas era isso que eu estava sentindo ou pensando. E então aquela palavra falada por ministério, ela é tão forte, tão ungida, que além de penetrar o nosso espírito, ela renova o nosso entendimento. Nosso entendimento agora, nossa mente, passa a compreender entre pensamentos, entre relações de pensamento e inteligência espiritual, aquela unção do Espírito que estava dentro de nós e às vezes não percebemos. Uma das responsabilidades de irmãos que têm ministério da palavra, seja local ou extralocal, é perceber o falar do Espírito. Nós devemos ter cuidado para não falar aquilo que Deus não está falando. Só é ministério do Espírito se for o falar do Senhor. Então, queridos, Deus tem algo para nós. Ele é responsável com a sua casa. Nós atrapalhamos o Senhor.
Nós atrapalhamos ao Senhor a querer servir o Senhor sem vir da presença do Senhor. Então Deus tem um grande problema. Esse problema chama-se eu e você. A menos que sejamos pessoas capturadas pelo Senhor, nós acharemos que poderemos manipular a palavra de Deus, usar a palavra de Deus. Quantas pessoas querem dar conselhos na casa de Deus? Faça isso, não faça isso, vamos fazer assim, não decida assim. Porque nós não conhecemos o Senhor adequadamente. À medida que vamos conhecendo ao Senhor, cairemos todos diante dele. Teremos temor de colocar nossas mãos na obra do Senhor. A obra do Senhor só Ele pode fazer. E Ele precisa encontrar homens e mulheres diante dele, para que sejamos caminhos para o Senhor, instrumentos nas mãos do Senhor. Então esses primeiros discípulos, eles viam. O livro de Atos mostra que Jesus começou a fazer e a ensinar. Hoje nós temos um problema, nós ensinamos muito, mas nós não fazemos. Assim como os pais com os filhos precisam mais de exemplo do que de ensinamento. Eles vão reproduzir as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então na igreja também é assim. Deus deseja, e é assim que Pedro fala, que os presbíteros, os mais velhos, sejam exemplos do rebanho. Possamos seguir as pegadas daqueles que o Senhor colocou para nos servir diante dele, representando o Senhor. Então a nossa atitude como irmãos e irmãs é muito séria para os mais novos. Qual tem sido o nosso testemunho diante dos irmãos? Porque nós vamos reproduzir não o que falamos, mas o que somos. Isso é muito sério. Então, quando Jesus estava treinando os seus discípulos, ele estava reproduzindo o seu caráter, sua dependência, seus princípios aos discípulos, que um dia ele ia partir. E palavras são palavras. Ele trabalhou palavra viva dentro dele. Agora, irmão, você imagine Pedro falando isso, os apóstolos falando isso. Nós não podemos abandonar o ministério da palavra e da oração. Não podemos abandonar a palavra de Deus. Eles sabiam que se eles não tivessem uma vida diante de Deus, tudo era vão. E se o serviço que aqueles que servem não os levar aqueles que ouvem a presença de Deus, todo o nosso serviço será perdido. Não devemos estar contentes se ouvirmos uma palavra muito boa. Devemos nos preocupar. Devemos nos preocupar se a palavra boa está nos levando a um bom comodismo. Se as nossas palavras, nossos ensinamentos, ou aqueles que servem, não nos colocam de joelho diante de Deus, para que está servindo os nossos ensinamentos? Para gerar mais conhecimento? Então, homens que vivem uma vida de joelho, pode levar a igreja a estar em joelho. Homens que dependem de Deus, pode levar o povo a estar diante de Deus. A grande questão é a referência. Não é tanto o que você fala, mas é de onde você veio. É o Espírito que está sobre cada um de nós. Então, irmãos, o Senhor está chamando a todos nós para voltarmos para Ele. Não tem como tocar em encargo da palavra, sem tocar em encargo. Em consagração, em sermos capturados pelo Senhor. Então, quando o Senhor agora está falando essa passagem de João capítulo 15, só um pouco antes ele havia falado aos seus discípulos, no capítulo 14, quando Filipe pede o Senhor para mostrar o Pai. João capítulo 14. Vamos ler o 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou. O 5, perdão. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Como saber o caminho? O caminho do Senhor. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho não está à parte dele, o caminho é ele. Em João 10 ele fala, eu sou o bom pastor. Bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim vai achar pastagem, alimento. Ele pode entrar e sair. Ou seja, quando as pessoas, as ovelhas chegavam até o Senhor,
ele chegava àquela porta da visão de Jacó que o Roger estava falando. Porque João viu isso no Evangelho dele, capítulo 1, que Jesus é essa porta entre a terra e o céu que os anjos sobem e descem. Não tem medo de você chegar ao Pai ou aos céus de outra maneira. Ele é a porta. Quando você chega até o Senhor, você passa por Ele. E você encontra o Pai e encontra a paz. Mas Ele está mostrando que, assim como o pastor é a porta, para encontrar o Pai, aqueles que fossem líderes, que representariam o Senhor, também deveriam ser fortes. Quando você encontrava Jesus, você não encontrava uma opinião humana. Mas você encontrava o que Paulo falou, Deus é o cabeça de Cristo. Ou seja, quando as pessoas encontravam Jesus, encontravam o Pai. Encontrava a mente do Pai, a unção do Pai, o caminho do Pai. Podia passar por Jesus e ter comunhão com o Pai. Agora ele está falando, eu sou a porta. Então ele depois fala para Pedro, apacenta o meu rebanho. Se Jesus como pastor é a porta, em outras palavras, Pedro, só tem uma maneira de você pastorear. É quando as ovelhas chegar até você, não ver você, mas ver a mim. Assim como as pessoas que chegavam a Jesus viam o Pai. Uma das funções dos pastores é serem portas. Os pastores, de alguma maneira, são portas do rebanho. É claro que o Senhor é a porta maior. Mas você imagina, irmãos, quando os irmãos mais novos, ou as pessoas que Deus traz, encontram os irmãos mais velhos. Se estiverem cheios de opinião, cheios de teologia, cheios de entendimento, misturado com amargura no coração, mais desentendido, o que eles vão encontrar? Uma porta de bronze e ferrolhos de aço. Tem que tirar a pedra. Então, o Senhor está treinando os seus discípulos. De que aqueles que vão suceder a Ele, eles deveriam ser um caminho aberto para se encontrar o Pai. Por isso que temos que manter puro o nosso espírito, a nossa vida. Para quando as pessoas chegarem perto de nós, não encontrem o velho homem, o velho Adão, o negociador, o barganhador. Não encontre alguém buscando o seu próprio interesse, mas estejam crucificados com Cristo. Quantos irmãos falam assim, não ora para mim não, olha para Jesus. Não imita a mim não, imita o Senhor. Mas Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Você está vendo que resposta? Não, nós somos um, só nos deu em carne, mas não olha para mim não. Como não olha para você? Os filhos olham para os pais, e os mais novos vão olhar para os mais velhos. O grande problema é que quando as pessoas olham para os mais velhos, quem elas estão vendo? Ou o que elas estão vendo? Entende, irmão? Então o Senhor está falando isso aqui para eles. Está treinando os discípulos. E ele segue dizendo, se vós me tivesse conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Respondeu-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Esta união intrínseca entre o Pai e o Filho. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Paracleto,
o ajudador, o mestre instrutor de justiça, aquele que vai tomar vocês pelas mãos e vai conduzir. Então note, irmãos, o Senhor, Ele está mostrando os princípios da sua obra, que embora Jesus fosse voltar para o Pai, mas eles viriam morar dentro dos discípulos. E eles deveriam permanecer na comunhão da Trindade. Assim como o Filho dependia do Pai, e o Pai habitava no Filho e se manifestava através do Filho. E esse é o segredo do ministério do Senhor. O Senhor agora está mostrando que pelo Espírito Santo, eles iriam adentrar na comunhão da Trindade. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitariam neles. E eles deveriam permanecer nessa comunhão, a comunhão do Espírito Santo. Agora, se permanece na comunhão do Espírito Santo, dependendo da vida do Senhor, então o Senhor está falando: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Ele ia fazer. Então você imagine, irmãos, que a habitação do Espírito Santo em nós é para que Deus prossiga fazendo as suas obras. É para que dê frutos. É para que o Pai seja glorificado. E nisso sereis meus discípulos. Ele vincula a oração com a habitação. Porque se o Espírito Santo habita abundantemente em nós, conheceremos a sua vontade e poderemos orar. Orar como igreja, porque tudo que 2 ou 3 na terra concordar acerca de alguma coisa ou de qualquer coisa. Como que a Bíblia fala? Acerca de qualquer coisa, de todas as coisas, não alguma coisa, o Pai iria concordar no céu. Tudo que reter, Ele vai reter. Tudo que perdoar, Ele vai perdoar. Tudo que ligar, Ele vai ligar. E o que desligar, Ele vai desligar. Porque as ações da igreja não seriam ações humanistas em si, mas seria a continuidade da obra de Deus que começou no seu Filho. O Filho continua fazendo a obra do Pai, mas ele continua fazendo a obra do Pai através da igreja, que é o seu corpo. Que coisa gloriosa, que promessa. Então ele segue dizendo: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco. O Espírito estava sobre o Senhor e no Senhor e permeando entre eles. Ele habita convosco e estará ou seja, dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Irmãos, essa é a essência do Evangelho. Habitação do Senhor conosco, em nós, e através de nós a comunhão da Trindade avançar. Isso aqui é algo glorioso, irmão. E a palavra do Espírito, ela traz revelação para nos colocar em realidade espiritual. Os nossos olhos serem abertos pelo Espírito de sabedoria e de revelação para vermos isso. Como que Satanás tem cegado os nossos olhos? Fala: o Senhor está tão distante, não acontece nada. E nós esquecemos que o Senhor habita dentro de nós. Como precisamos viver por essa essência, voltar a esse princípio de que a própria Trindade
mora, habita em nós. E nós podemos depender dessa comunhão, entrar nessa comunhão. Você se lembra que um dia Jesus perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas que, quem sabe, ressuscitou. Aí são os homens que falam. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quer dizer, Jesus estava preocupado se a percepção que os discípulos tinham era acertada ou era a mesma que o mundo religioso tinha. Então Pedro, tomando a palavra, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. É claro que Jesus está fazendo uma pergunta que nem Pedro, nem nenhum dos homens poderia responder. Parece incoerente, porque ele falou que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém pode conhecer senão por meio da revelação de um dentre eles. Agora, como é que ele pergunta quem vocês dizem que eu sou? Se ele sabe que se não revelar, os homens não sabem quem ele é. Ele está perguntando uma coisa que os discípulos por si mesmos não podem responder. E por que pergunta? E aí nós temos algo maravilhoso. Você se lembra que de Malaquias até Mateus nós temos cerca de 400 anos de silêncio profético. As Bíblias mais antigas tinham 4 páginas em branco. Cada página daquela representava um século de silêncio de Deus. As mais modernas não tem, porque é tão capitalismo que 4 páginas ali vai gerar um custo maior, então melhor não pôr. Mas aquilo era uma lição especial. Irmãos, quando Deus voltou a falar, de maneira explícita, nítida, forte, contundente, foi quando Jesus entrou no Jordão. Se tornou o centro de tudo. Nesse momento, aquele céu de bronze, 400 anos fechado, de voz profética, se abriram. Deus falou: este é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus. Ou seja, quando o Senhor, Ele assume, e quando entregamos a Ele, ou devolvemos a Ele, esse lugar de preeminência, de destaque, de centro, o Pai volta a falar. Enquanto o homem está no centro, enquanto são as obras, a liturgia, isso gera cegueira espiritual. Toda a nossa expectativa tem que estar no Filho de Deus. Então, quando Jesus é o assunto em pauta, Deus fala. Agora, no Monte da Transfiguração, novamente o Pai falou: este é meu filho amado, a ele ouvir. E agora, irmãos, Jesus está fazendo uma pergunta em Mateus 16, como que tomando a liberdade, é uma provocação, é movendo um ambiente para que Deus fale. Ele fica em silêncio diante de muitas especulações, mas quando o assunto é o seu filho, o coração de Deus se derrama e ele fala. Certa vez Jesus está diante de Pilatos. Jesus fala que ele nasceu para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Jesus ficou em silêncio. Por que não falou? Porque, irmãos, o silêncio de Deus é a sua resposta à arrogância do homem. Quando somos orgulhosos, arrogantes e viemos à Bíblia para ter especulações, conhecimento, estudo, provoca o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, às vezes, fala mais alto do que a sua palavra audível. Porque quando Deus está em silêncio, nós devemos ter muito temor. Isso pode representar a reprovação do Senhor. Pode representar que Deus está se escondendo. E Ele quer algo mais íntimo com Ele. Quebrantamento. Então note, irmãos, que quando Jesus pergunta: e vós quem dizes que eu sou? Ele sabe que ninguém sabe quem Ele é. Mas nessa hora Pedro toma a palavra: tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. E aí Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Irmãos, a Trindade conversando através dos homens. Jesus pergunta a Pedro para atingir o coração do Pai.
E o Pai responde ao Filho através de Pedro. É Pedro respondendo, mas Pedro só responde porque o Pai respondeu. Então é o eco da voz do Pai através do Pedro. É o diálogo da Trindade através da igreja. É isso que representa. Agora nós devemos estar atentos. Qual é o sussurrar do Espírito Santo nesses dias? O que ele quer provocar entre nós? Um ambiente para que a sua voz volte a falar conosco de maneira tão clara. Quando o assunto é o Filho de Deus. Não importa em que instância estejamos, Ele é o centro, a essência de tudo que Deus faz, fala, realiza e espera. Não tem outra assunto. Então você tem o Pai dialogando com o Filho através de Pedro. É muito interessante isso, que quando Pedro tem esse nível de comunhão, quando ele fala, tu és para Jesus, agora Jesus fala para Pedro, tu também és. O tu és de Jesus, tu és de Pedro, levou Jesus a falar o tu és para Pedro também. Como Pedro viu a revelação clara da pessoa e obra do Senhor. E como pessoa, ele é o Filho eterno de Deus. E como ministério, ele é o Cristo. O Cristo é o nome do seu encargo, da sua missão. Ele está vendo a natureza e o ministério do Filho de Deus. Quando ele viu essa visão clara, dupla, da natureza e obra do Senhor, agora o Senhor entregou as chaves do reino. E o que são essas chaves, senão o ministério da palavra? Eu te digo, tu és Pedro. Antes era Simão Barjona. Simão é uma palavra vacilante, filho de João, nada. Mas porque ele viu, ele se tornou uma lasca dessa rocha e ele chama de pedra, de rocha. Ou seja, a revelação de Cristo como essa rocha produz pedras vivas. De vacilante nos tornamos pedras para a edificação da casa do Senhor. Agora o Senhor entregou as chaves da palavra para Pedro. Nós queremos o ministério da palavra? Então nós temos que vir ao diálogo da Trindade. Nosso assunto tem que ser o Senhor. Nós precisamos voltar à comunhão com o Senhor. Precisamos voltar à escola do Espírito. Entrar nesse nível pelo Senhor. Nos dispor ao Senhor. É muito interessante que o Senhor faz 3 chamamentos para Pedro em relação ao ministério. E nos 3 chamamentos Pedro tem um fracasso. E ali você tem também lições espirituais. O primeiro chamamento está em Lucas 5, quando o Senhor fala, lança a rede ao mar. As redes, as vossas redes. Nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. Ele está aprendendo que sozinho vai haver trevas. Vai trabalhar e não vai produzir fruto para Deus. Mas quando se trabalha sobre a palavra falada do Senhor, então haverá uma pesca maravilhosa. Só que, irmãos, o Senhor falou, lance as redes. Era uma pesca coletiva. E João e Tiago eram sócios de Pedro. E o que aconteceu, se você observar o livro de Lucas 5, Pedro foi sozinho lançar suas redes. Lá vai o Pedro ambicioso, impetuoso. Ele pegou muitos peixes, mas porque ele estava sozinho, o que acontecia com o barco de Pedro? Estava indo a pique. Estava afundando. Sozinho, mesmo que você faça a obra do Senhor, você vai afundar. Porque a obra de Deus é o aumento de Cristo no corpo, não em Pedro. Não em você separado, nem em mim. Quantos irmãos, realizando um ministério que Deus deu, por a pique e afundar? Porque chegou o momento de Deus trabalhar o individualismo, a correção, a complementação. E não se aceita isso facilmente, o despojamento dessas virtudes que Deus dá para o indivíduo, mas que ela precisa ser complementada pelo corpo. Sozinho, irmãos, nós afundamos. O Russell Shedd, na sua Bíblia, fez uma aplicação muito maravilhosa, que a palavra pique, que o barco estava afundando, ela aparece somente 2 vezes no Novo Testamento, no grego. E a segunda vez está em 1 Timóteo capítulo 6, quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aquela palavra pique é a mesma que raiz.
Ou seja, que quando você tem um ministério e o ministério se torne um benefício próprio, seja por amor a dinheiro, à vaidade, à glória, ao sucesso, ao status, a uma evidência, você vai afundar. Então Pedro estava afundando porque ele foi sozinho. O Senhor falou as redes e não a rede. Essa é uma pesca coletiva, não individual. Ali o Senhor está ensinando Pedro a pregação do Evangelho em coletividade. Agora Pedro indo a pique, ele pede ajuda. Seus companheiros vão ajudar. E quando eles chegam no mar, eles largam tudo para servir o Senhor. O final de Lucas 5 mostra que eles eram sócios. Só que antes era uma sociedade profissional. Era uma sociedade de pescaria. E ali o Senhor está tratando uma outra coisa. O ministério não pode ser um negócio. Quantos irmãos têm vínculos um com o outro, mas são vínculos políticos. São barganhas, são favores. São pretextos para benefício. Aceitar a desvinculação ou a vinculação com outros irmãos requer a cruz. Nós temos escolhas humanas, mas Deus tem nos tratar conosco para que seja somente a escolha dele. E às vezes o Senhor vai nos unir a pessoas que jamais imaginamos que seríamos unidos, para poder haver complementação, purificação, correção. Irmãos, sem isso a palavra fica aprisionada. Porões da nossa alma egoísta, suja, com tanta impureza humana e ambição. Queremos ter a palavra, mas o Senhor não tem meios para a sua palavra crescer entre nós. Ele falou: Pedro, eu vou fazer você um pescador de almas. Esse é o primeiro chamamento de Pedro, um chamamento coletivo para o ministério da pescaria. Então só corrige Pedro, porque ele estava afundando o seu individualismo. Ali uma libertação do individualismo. O meu ministério, o meu trabalho, a minha busca individual. Agora, irmãos, em Mateus 16, o Senhor dá as chaves a Pedro. Mais adiante, o Senhor fala: o que você ligar vai ser ligado, o que desligar vai ser desligado. Coisa séria. Quando chegamos um pouco mais abaixo, o Senhor falou que convinha que ele fosse a Jerusalém, seria escarnecido, cuspido, açoitado, iria ser crucificado. O que Pedro fez? Diz os evangelhos que ele toma Jesus à parte e começa a repreender o Senhor. Ele tem a chave. Só deu autoridade para ele. Mas será que é uma autoridade para estar sobre o Senhor? Para tentar mostrar ao Senhor como o Senhor fazia as coisas? Para controlar o Senhor? E quando ele começa a repreender o Senhor, significa que ele está acima do Senhor. Quem sabe o Senhor está tendo uma estafa, uma amnésia, uma fraqueza, já não está falando coisa com coisa, está exausto. E eu estou vendo claramente, porque o Pai me revelou quem ele é. Acho que ele está perdendo um pouco a identidade. Eu tenho que falar para ele quem ele é. Senhor, você não vai fazer tal coisa. Você não está bem não, ele está precisando descansar. Jesus olha para Pedro, e você lembra o que Jesus fala para Pedro? Satanás. Será que ele fala para Satanás atrás de Pedro? E não está falando para Pedro? Será que ele está chamando Pedro de Satanás? Será que Satanás possuiu Pedro? Encarnou-se em Pedro? Irmãos, o Senhor não explica. E nós não devemos também querer especular. Mas uma coisa é certa. Se o homem usa os dons, a sabedoria, a palavra, para controlar o Senhor, a obra de Deus ou seus filhos, ele e o inimigo não tem diferença nenhuma. Esse é o princípio de Satanás. É usar o poder de Deus para benefício próprio. Então é isso que o Senhor está mostrando para Pedro. Pedro, todas as vezes que você usar a chave, mas é em você mesmo, na sua própria força, na sua opinião, você e o inimigo se tornam uma unidade. Porque é isso que ele busca. Ele quer usar o homem que tem os dons de Deus. A sede do inimigo é especialmente pelos líderes que têm encargo do Senhor.
Ele quer roubar o nosso encargo, mas se a gente se consagra ao Senhor, então Ele quer usar os nossos dons. Paulo fala isso a Tito, né? Alguns que se tornaram aprisionados pelo diabo para fazer a sua vontade. Está lá. Coisa séria isso. Quando você pega 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo vai falar assim, ó, se vocês perdoaram alguma coisa, eu também perdoei. Mas se eu perdoei, eu fiz na presença de Cristo para não sermos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os teus ardis. No capítulo 5, a igreja era fria, leviana e não disciplinou aquele jovem que estava tendo um caso com a madrasta. E Paulo está vendo que o diabo está entrando na igreja através desse jovem que não foi corrigido. O diabo tem que ser lançado fora. E por isso esse pecado tem que ir embora, o jovem tem que ficar. Mas o jovem não quer abrir mão do pecado, então joga o pecado fora. Mas se ele não abrir mão, ele vai junto para a correção. Mas aquele jovem se arrependeu. Ele estava sendo consumido por demasiada tristeza. Se ele está arrependido e tomou a lição, o que tem que acontecer agora? Tem que perdoá-lo e recebê-lo. Então são dois extremos. Uma hora não tem disciplina, outra hora a disciplina é rígida. Representa não a misericórdia e o amor do Senhor. Porque o alvo da disciplina é restauração, não sofrimento. Então, irmãos, ou nós não temos esse princípio da disciplina, ou temos um legalismo que não representa o amor e o Espírito do Senhor. E agora Paulo fala, vocês têm que receber. Mas se perdoamos alguma coisa, perdoamos na presença de Deus. Por amor de vós. Essa presença de Deus é não fazer as coisas à sua própria maneira. Não, recebe, não recebe. Não, vamos esperar um pouco. Vamos ver o que vai dar. Mas isso é humanismo, isso é religião. Todas as vezes que vamos tomar decisões que representam o avanço do Senhor, o inimigo está próximo. Por isso que aqueles que estão à frente devem levar uma vida de oração. Porque é fácil a gente colocar a nossa opinião. E às vezes a nossa opinião está sendo influenciada por um dardo maligno. E aquela orientação tão sábia, tão eloquente, tão lógica, leva os irmãos à morte e à divisão. A igreja estava indo tão bem, mas depois que a gente tomou aquela decisão, puxa vida, cadê a obra de Deus, a graça de Deus? Porque o homem recebeu as chaves, o inimigo quer que use as chaves erradas. Então o Senhor repreendeu a Pedro, tratando com a sua humanidade, com a sua manobra, a sua facilidade de manobrar as coisas na casa do Senhor. E em último lugar, o Senhor fala para os seus discípulos que ele seria ferido como pastor e o seu rebanho ia dispersar. Fala, Senhor, contigo eu vou até o fim. Você, Pedro? Não, todos podem te abandonar, fica tranquilo. Pela autoconfiança em si. Falou, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Falou, não, eu contigo eu vou até a morte. Ah, tá bom. Então vamos orar lá no Getsemane. Quando Jesus começou a orar, Pedro dormiu. Junto com os outros. Não tem problema dormir, mas como ele tinha uma alta afirmação, uma alta imagem, acima dos outros, só corrige Pedro. E aí, Pedro, nem uma hora pudeste velar comigo? É assim que você vai comigo até a morte? Então você vê, irmãos, aquela imagem que Pedro tinha de si. Ele se autoanalisava como o melhor entre os irmãos. Que coisa terrível. Individualismo, manobra humana, autocontemplação, autoidentidade, vaidade. Agora Pedro nega o Senhor 3 vezes. Então aquele olhar do Senhor, quando Pedro nega o Senhor, ele viu aquele olhar de amor, de misericórdia. Pedro chora amargamente. Quando o Senhor ressuscita, ele manda dizer os discípulos e a Pedro. Ele não esqueceu de Pedro. E esse a Pedro foi tão crucial para restaurar a Pedro. Agora Pedro está lá entre os discípulos. O Senhor demora. Pedro fala, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Lá vai Pedro pescar. Pedro era um líder. E todo mundo vai atrás de Pedro. Agora o Senhor se apresenta a Pedro. Se apresenta na praia, para os seus discípulos.
E quando Pedro e João veem o Senhor, eles reconhecem que é o Senhor. Alguns falam que Pedro se reveste com seu manto e pula na água porque estava com medo do Senhor, estava com vergonha. Eu particularmente não creio nisso. Porque mostra que ele foi nadando, chegou rápido até o Senhor, por causa daquela palavra "e a Pedro". Diz aos discípulos e a Pedro. O Senhor restaurou Pedro com seus olhos. É o amor do Senhor restaurando Pedro de volta. Se ele tivesse com medo, ele nadava para mais longe, não para perto. O amor do Senhor restaura. Aí o Senhor pergunta: Pedro, você me ama? Falou que me amava. E o Senhor sabe que não ama, mas Pedro achava que amava. Agora não. Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho afeição, uma amizade. Essa é a interpretação no original. Você me ama com aquele amor divino que está pronto aí até a morte? Falou: não. Eu achava, mas não. Você me ama mais do que a esse? Falou: não. Falou: como você está entendendo o que você é e que você não é nada? O Senhor pegou um homem fracassado como Pedro e falou: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Deus só entregou o seu cajado para Pedro quando Pedro chegou ao seu fim. Foi aí que ele pôde começar a pastorear o rebanho do Senhor. Agora, quando as pessoas chegam até Pedro, o que elas encontram? Pedro? Não. Elas encontram o Senhor. Porque Pedro chegou ao seu fim. Lembra que Jesus é a porta e quando você chega a ele, você encontra o Pai? Agora, quando você chega a Pedro, você encontra o Senhor. O Senhor exterminou Pedro. E é claro que quando Pedro aparece de vez em quando, o Senhor corrige Pedro. Corrige pelo Espírito, corrige através de Paulo. Fala para Pedro que quando ele era mais novo, ele ia para onde ele queria. Mas quando ficares velho, outro vai te tomar pela mão, vai te levar para onde você não quer ir. Isso é um treinamento para o ministério. Então, irmãos, você tem 3 vocações, 3 fracassos e 3 restaurações em Pedro. Mas isso representa as escadas do ministério. Só trata com individualismo, porque ele quer um trabalho em coletividade. E se vamos andar junto, isso não é uma sociedade natural, política. Nós não escolhemos com quem nós vamos andar juntos. É ele que vincula os ministérios, os serviços. Romanos 12 e Coríntios 12 fala que o corpo é um, mas individualmente ou especialmente somos membros uns dos outros. Nós falamos que estamos no corpo, mas quem são aqueles membros que Deus ligou conosco uns aos outros? Seu pé está saindo do pescoço? Pensou, a esposa acorda de madrugada, aí vê aquele pé 44 saindo do pescoço do marido? Que anomalia. Talvez ele queira estar ali. Mas o seu pé está vinculado à sua perna, a mão ao braço. Você fala que é membro do corpo, mas quem são os membros que o Espírito Santo vinculou você? Então chega uma hora, irmãos, que para ou cessa o fluir do Espírito em nós. Porque no começo ele nos usou, ele nos falou, ele nos ungiu sozinhos. Mas isso é para nos trazer de volta à vida do corpo, ao senhorio de Jesus. E se a gente não aceitar isso, então ele não tem caminhos de poder ministrar o nosso coração. Nós vamos ficar com a casca sem a unção, fazendo tudo certo, mas sou eu que estou fazendo, não é o Senhor. A Bíblia fala assim: há um só corpo e um só espírito, que é o espírito do corpo, mas não é o espírito de um indivíduo. Você faz parte do corpo, mas sozinho o Espírito Santo não é seu. Ele é do corpo. Seu ministério é glorificar o Filho de Deus. Então o Senhor está falando dessa realidade aqui no livro de João, essa vida orgânica no corpo de Cristo. E ele está treinando os seus discípulos para isso. Por isso que Pedro em Atos está falando: não, nós não podemos abandonar a palavra, não podemos abandonar a oração, porque não será a comunhão da Trindade, será a nossa, entre aspas, a comunhão. O nosso ministério, não o ministério do Senhor. Eu já sei o que é isso aí. Ele ainda cometeu erros, mas ele tinha princípio. Nós já erramos tanto. Será que aprendemos os princípios? Então, queridos, o Senhor está falando essas verdades no Evangelho de João, e tudo isso tem a ver com o ministério da palavra, com treinamentos.
Então, quando nós chegamos nessa passagem do capítulo 14, verso 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras, não retém as minhas palavras, não honra, não zela. Nós falamos que amamos o Senhor, mas um dos sintomas é a responsabilidade com a palavra dele. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Oh, irmãos, quem nos ensina é o Espírito. Mas você já encontrou uma pessoa e falou, vou te ensinar. Não precisa não, esse aqui já, fica tranquilo, isso aqui eu já sei. E não sabe. Como é que você vai ensinar uma pessoa dessa? Por que nós somos tão rápidos com as coisas do Senhor? É porque não dependemos do Espírito Santo. Por que oramos tão pouco? Não falta tempo, né? Trabalho, escola, filho, e depois que os filhos nasceram. Não é não, irmão. Nós não oramos porque não dependemos de Deus. Por isso que nós não oramos. Quando vermos realmente que sem mim, como disse o nada podeis fazer, nossa vida muda. Quando isso é só ensinamento na mente, não. Mas quando isso desce ao nosso coração, o Senhor nos ganha, temos temor do Senhor, de substituir o ministério do Espírito Santo. Ele vos ensinará. Por isso nós precisamos voltar ao ministério do Espírito. E vos fará lembrar. Então só segue falando estas coisas. Quando chega no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Você não é o agricultor. Eu não sou agricultor. Por que a gente acha que pode podar, cortar, tirar gente, botar gente, agir? Não é nossa. É a causa do Senhor. Então o que nós somos? Ele vai dizer, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Nós somos ramos. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Por que o ramo que não dá fruto tem que ser cortado? Se ele é um ramo da videira, é porque ele está roubando a vida daqueles ramos que vão dar fruto. E mais, é uma aparência de que está dando fruto. Uma vez eu visitei um homem que, lá na minha região, São Paulo, interior, que ele é dono de uma propriedade, tem muitos pés de uva e ele trabalha com plantação de uva. E eu fiquei espantado, porque eu cheguei na terra dele e todos os pés de uva estavam podados. Não tinha folha, não tinha nada. Tudo, parecia uns troncos secos. Rapaz, mas parece que podou demais, né? E a Bíblia diz que o que dá fruto você poda, pai. Mas eu não imaginei que a poda seria realmente, tem hora que você tem que tirar tudo. E eu fui conversar com aquele homem e ele estava falando isso aí para mim. Que muitas das vezes aquelas coisas, no caso lá as flores, as folhas, elas também roubam a vida. E elas são boas, mas substituem o fruto. Então o ramo seco ele corta e joga no fogo, e o ramo que dá fruto, ele está podando tudo muitas das vezes. Irmãos, quando fala de corte, eu não creio, como muitos eruditos da Bíblia entendem, que não está falando de perca de salvação. Mas ele está falando desse encargo da obra de Deus através de nós. Se o Senhor não encontra caminho através de você e de mim, por que Deus nos sustentaria nessa terra? Para quê? Para ensinar os mais novos a sermos tão moribundos como nós? Para a gente ser um mau exemplo aos novos convertidos?
para nós superficialmente imitar a obra de Deus. Recentemente, um irmão me falou: Gerson, eu era ateu. Ele é descendente de alemão. E o Senhor falou com ele de uma maneira extraordinária. Ele creu, se tornou uma pessoa útil na mão do Senhor. Mas o tempo foi passando, ele se tornou um grande empresário, bem sucedido. Enfim, um dia ele foi acometido por uma doença muito grave, foi internado e ia morrer. E ele orou: Senhor, tenha misericórdia de mim, não deixa eu morrer, deixa eu viver um pouco mais. Isso ele contou. E diz que o Espírito Santo falou para ele assim: para que você quer viver se você não serve para nada para mim? Então ele entendeu isso aí. O Senhor tem o seu propósito. E nós somos varas dessa videira. Quantos irmãos estão vivos, humanamente falando, mas mortos em relação à economia do Senhor, ao encargo do Senhor? A vida já não passa mais por ele. Não se trata de salvação, mas se trata do agir do Senhor, da obra do Senhor, da causa do Senhor. Nós queremos viver sem problemas. Ele está falando que ele vai podar. Ele vai treinar, ele vai fazer coisas. O que está roubando a vida? O irmão Dino, lá no passado, contou uma parábola do plantador de uva e o plantador de fumo, pé de fumo. Alguém aqui conhece isso, além do Roger e da Nana? Eu achei muito engraçado. O Roger lembra disso, né, Roger? Não tem como esquecer. Ele fala que o plantador de fumo, que representa o diabo na parábola dele, ele poda aqueles, ele chama de pimpolho, aqueles galhos que eles vão crescendo com a seiva para dar fruto. Então o agricultor vai cortando para a vida da planta ir para a folha. Não tem que ter fruto, tem que ter folhas muito grandes. Ele está sempre cortando aquele galinho que está dando vida. Ele vai lá e corta. Que a vida tem que ir para a folha. Depois o agricultor corta aquela folha e faz o fumo. Não tem fruto, tem folha. Fala que essa é a obra do diabo. E o Senhor, ao contrário, ele corta aquela vara e aquelas folhas que estão roubando a vida, porque todo o agir de Deus tem que ser para o fruto. E o fruto é a formação de Cristo em nós. Ele salva almas para o seu encabeçamento. Aí, irmãos, o que acontece? Nós às vezes estamos distraídos com o agricultor de fumo. Estamos envolvidos com problemas, com pessoas, com situações. Você resolve um problema, aparece outro. Tantas coisas, as folhas estão crescendo. Somos experts em lidar com situações. Mas não tem vida. Porque não discernimos o espírito que está sendo usado por Satanás para nos distrair. Estamos distraídos em cuidar das folhas. Temos folhas tão grandes. Recentemente, no lugar, o Senhor começou a salvar almas e os mais velhos ficaram inquietos. Porque, incomoda. Está vindo gente da favela. Ah, não. Agora deram lanche, o dinheiro da oferta está sendo usado para suprir os pobres. Os mais novos pegaram os instrumentos, levaram para a praça pública para fazer um ar livre. Não pode. Os instrumentos são para a causa do Senhor. Não é para fazer música, isso é mundo. E nesse encontro de jovens na praça converteram 10, 15 pessoas. Ex-maconheiro, tá vendo? Só vem tranqueira. Irmãos, e alguns irmãos mais velhos saíram da comunhão da igreja, estão montando um grupo à parte. É brincadeira. É sério. E a gente tem que lidar com isso. E pode ter folha muito grande, estuda livro, conferência, apocalipse, a folha está só crescendo. Cabeção desse tamanho, corpo desse tamanho. Mas não tem amor e misericórdia aos perdidos. Ô irmãos, tem misericórdia. Então o Senhor está falando que Ele cortaria. Se a gente estiver usurpando a vida, prejudicando a vida, como um ramo, você vai cortar. Alguns morrem, outros ficam vivos, mas estão apagados. Eles não são úteis, ainda que querem. Algumas vezes, como Esaú, ele ainda que chorando, buscou arrependimento, mas havia trocado o direito da primogenitura por um prato de lentilha.
e não achou lugar de arrependimento, nem no coração de Deus, nem dele. Porque Deus não se arrependeu de ter mudado o que ele fez. Então note, quão forte é isso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como precisamos nos agarrar à palavra para que a palavra opere a sua obra em nós. Permanecei em mim, cultivando essa comunhão íntima, essa dependência, essa permanência no Senhor. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Sabe qual é a pior companhia que nós podemos ter? Nós mesmos. Quando você estiver sozinho com você, meu amigo, toma cuidado, porque é um advogado da miséria. Você está sempre certo, você está sempre certo. Irmãos, todo irmão isolado se torna uma presa fácil do inimigo. E você fica conversando com você mesmo, né? Aquela fossa, aquela depressão, advogando causa própria. Eu não penso bem assim, é mesmo, acho que você está certo. Você fala com você mesmo. É claro que a serpente vai aparecer, né? Ou com vocês nunca aconteceram de conversar com você e o diabo entrar na conversa, fica aquele tridente ali, aquela trindade maligna. Isso é direto, irmão. Às vezes vem um dardo, né? Puxa, rapaz, né? Estou meio desanimado. Aí fala assim, é mesmo, estou meio desanimado. Os irmãos estão também. Ué, você fala para você pergunta, você responde. Aí vem o diabinho e fala, irmão, fique em paz, né? Tem irmão mais velho, olha lá aquele irmão, está parado também. Nesse momento é um tempo assim, mas não, fique em paz, irmão. Tem gente conversando com serpente, irmão. Lembra que em Gênesis é a serpente, no livro de Apocalipse é a antiga serpente, o dragão. Conversou tanto, deu tanto pó para a serpente e virou um dragão. Você chega perto do irmão, tem um dragão atrás dele. O anjo da guarda. Difícil chegar perto dele, está cheio de opinião, você não encontra o caminho. É complicado isso, né? Permanecei não em você. Muito cuidado com você. Permaneça em mim. Comunhão com o Senhor, a dependência do Senhor, o nosso secreto, aquela vida secreta, cuida das raízes que haverá fruto. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo que secará. Ou seja, ele foi apagando o espírito, entristecendo o espírito e apagou. Morreu. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se não tiver vida de realidade com o Senhor, seremos instrumento para fogueira. Eu às vezes falo, tem irmãos que querem apagar fogo jogando gasolina, né? Problema desse temaninho na igreja, falam, não, é mesmo, irmão, eu também vi, eu estava lá, inclusive lá na outra localidade, quer dizer, ó, o negócio já alastrou. É um porta-voz de Satanás, sabe? Onde ele passa, parece um repórter da maldição, ele vai falando tudo quanto é problema de todo mundo. Um instrumento maravilhoso. É sério o negócio. Uma das coisas que um sacerdote não podia fazer no Velho Testamento era tocar em morto. E a gente tem que zelar do nosso espírito. Pô, Deus, eu queria te falar uma coisa, assim, quando você percebe que aquilo é uma treva, irmão, começa a fazer mal, estou tocando em morto.
Às vezes é um assunto bom, uma coisa boa. Quando você menos espera, irmão, a morte entrou em você. Você vai morrendo junto com aquela pessoa. Não podemos tocar em qualquer coisa que rouba a unção do Espírito em nossas vidas. Tem muita gente fazendo coisa boa, falando coisa boa, se mudando de cidade, se vinculando a coisa, a projetos e morreram. Porque acham que podem fazer alguma coisa. Ah, irmão, está liberado, nós somos livres. Somos livres para quê? Somos livres para obedecer ao Senhor. Não somos livres para outra coisa. Verso 7: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Quantos irmãos irritados, né? Com ira, com falta de misericórdia, de piedade, de graça, uma palavra pesada, uma doutrina rude, fácil para se dividir, para se contender. Permaneceram no amor do Senhor, permaneceram numa doutrina, numa coisa, mas no amor do Senhor não. Este amor que tudo suporta, tudo sofre, que ganha, que dá, que morre, que se dá pelo outro. Abandonou o primeiro amor. Permanecei no meu amor. Então, olha, irmãos, o verso 7, o Senhor está dizendo: se permanecerdes em mim. Por isso que Pedro está falando, os discípulos estão falando, não poderemos abandonar a oração e a palavra. Porque nós vamos fazer coisa certa, mas abandonar o Senhor. A habitação do Senhor. Permanecerdes em mim e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui você tem um mistério, o segredo da oração coletiva. Permanecer no Senhor, para que Ele fale a sua palavra revelada a nós. Então nós podemos orar de acordo com essa palavra. E se pedirmos qualquer coisa de acordo com essa palavra, Deus vai responder. Irmãos, temos tantas desculpas para Deus não responder a oração. Mas Ele não colocou uma condição, não. Deus vai responder sim, quem sabe, talvez, porém. É porque não é a vontade de Deus, por isso que Ele não respondeu. Não, não é bem assim. Ele está dizendo, se nós permanecermos nele, e as suas palavras permanecerem, governar nossas vidas, nós vamos pedir o que quiser. Porque esse que quiser é o querer de Deus que foi trabalhado no nosso coração. Não é como o Tiago falou, pedis e não receber porque pediu mal. Mas aquele ali é um pedido de alguém que a palavra não está governando a sua vida. É um pedido egoísta para si. Muito interessante que palavra aqui no original é rema. É aquela palavra específica que o Senhor estiver ministrando a nós em conjunto. E aí nós podemos orar com essa palavra diante de Deus. Se a vontade de Deus é a gente agir assim, avançar assim daqui para frente, poderemos orar que Ele nos dará o poder para fazer. Ele vai expulsar Satanás, vai abrir os caminhos e nós poderemos avançar. Porque é a vontade dEle. Então, antes de avançar, precisamos permanecer. Precisamos conhecer a Sua palavra para nós e orar de acordo com a palavra que o Senhor revelou. Aí nós poderemos avançar. Permanecer no Senhor. E encargo de oração com a palavra revelada. Então, irmãos, aqui está o segredo dos primeiros obreiros. Aqui está o segredo da igreja. Uma vida em união com Cristo na palavra. Não é uma união inconsequente, misteriosa, é na palavra de Deus. E essa união com Cristo na palavra produz intercessão. Um nível maior, um nível mais alto. Orações com propósito, até que Deus faça. Vamos ver uma outra passagem. Nós temos ainda algum tempo. O livro de Atos.
Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Tão maravilhosa essa passagem, tão cheia de lição, de significado, princípio. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Ó irmãos, olha, antes de avançar, não havia assim, ô fulano, poxa, pede Paulo para dar uma chegada aqui. Não, Paulo viajou. Ué, Paulo viajou? Viajou? Você não está sabendo não? Não, não estou. Eu vi ele semana passada. Ih, rapaz, ele disse que o Senhor enviou ele lá para a Ásia. É mesmo, rapaz? Puxa, que Deus abençoe ele. Então chama lá o Simeão. Ih, rapaz, mas o Simeão também não pode não. Foi encontrar Tiago lá Irmãos, não tinha isso entre eles. Não tinha uma busca pela palavra individualmente. Ainda que cada um, como disse Paulo, tem o seu ministério. Dizer Arquipo, né? Desperta para o ministério que você recebeu do Senhor. Eles tinham consciência que cada um tem a sua parte, mas é parte de um todo. Então eles buscavam o Senhor juntos. Eles tinham vida juntos. Hoje, se tem uma coisa que acontece, chama de fragmentação ministerial. Onde cada um está tão envolvido com o seu serviço, que houve uma dispersão da comunhão de irmãos que servem, mesmo na cidade, ou numa região, ou num país. Os irmãos não se veem mais, não caminham juntos. Nos encontramos em conferência, para ver, quem sabe, Deus dá uma palavra para ele, e tenha misericórdia dos irmãos, que a nossa palavra se complemente. Porque nós mesmos moramos juntos. Nós, que eu falo, é no total. Precisamos rever isso diante do Senhor. Isso é o Senhor que faz, mas nós temos que ter consciência disso. Eles ministravam juntos. Isso chama-se ministério ao Senhor, não ao povo. É ao Senhor. Você percebe, irmãos, que eles estavam aqui jejuando e orando? Requer tempo em cada cidade para que um número de irmãos, um núcleo de irmãos possa estar diante de Deus, não diante do povo. Não é qualquer coisa, é buscando a direção, a palavra, a causa, o conselho do Senhor. É ministério. A irmã vai compartilhar domingo. Tá, ralo a semana inteira trabalhando. Aí um pouco antes lá da palavra, aí se tranca lá, vai ler um texto da Bíblia, pega um livro, quem sabe ouvir um CD, rabisca alguma coisa e depois ministra. Não é isso. É claro que cada um de nós temos a nossa consciência diante do Senhor. Mas como nós temos sido negligentes. É claro que cada um deve estar diante do Senhor. Mas como nós precisamos ter um encargo coletivo, de estar orando por aquele irmão que tem um encargo da palavra para aquele período, e conhecer junto essa palavra, encorajar, ajudar, apoiar, orar uns com os outros, impor as mãos sobre os irmãos, proteger dos ataques malignos, porque é a causa do Senhor. Então diz a palavra que eles estavam servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Você percebe que havia um ambiente para o Espírito Santo falar? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. O pensamento dá a entender o seguinte: o Senhor já tinha chamado Paulo, e já tinha chamado Barnabé. O Senhor se apresentou a ele no caminho de Damasco, e Ananias falou: o Senhor te separou para isso, mas ainda não enviou. Uma coisa é ter autoridade, outra coisa é ter autorização. Paulo tinha autoridade, mas não tinha autorização. A autorização, irmãos, é quando o Senhor envia através do respaldo do corpo. Então, os irmãos impuseram as mãos sobre ele. Ele agora está debaixo da autoridade do Espírito no corpo. Tem muitos irmãos viajando e fazendo as coisas sem autorização espiritual. Ninguém respalda, ninguém confirma
Porque não há vínculo, não há ligação, não há encargo coletivo. Pô, mas eu tenho o meu dom. O Senhor falou comigo, me usou, muitos irmãos dão testemunho, sim, mas a Saulo também. Mas esse agora é um nível de ministério coletivo, não individual. Saulo estava servindo o Senhor ao lado de Barnabé, não era ainda a obra de Paulo, era a obra de Barnabé. Agora, quando o Senhor fala, separai-me agora, a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse agora, irmãos, tão importante, porque tem um momento do Senhor, você não pode antecipar. Você lembra de Moisés? O Senhor realmente tinha um encargo com ele dele ser o libertador de Israel. Mas quando ele foi fazer isso antes do tempo do Senhor, o que aconteceu? Uma vez ele foi apaziguar uma luta de um hebreu com um judeu, de um hebreu com um egípcio. E o que aconteceu quando ele foi tentar pacificar? Lembra o que aconteceu? Mas ele estava pacificando. Ele foi ajudar. Já pensou se ele fosse brigar? Então, irmãos, fora do agora, nós somos tão fortes nós mesmos, é a nossa causa, o nosso braço. Ele teve que ir para o deserto. Quantos irmãos têm cargo do Senhor, mas ele sai antes do tempo, não presta conta a ninguém, não tem base, sabe? A igreja é como um hotel. O hotel você viaja, trabalha, vai lá, dorme, come e sai. Você não tem família, não é a sua casa. Às vezes a igreja é um hotel para alguns irmãos. Eles viajam, voltam, não presta conta a ninguém, não relata, não pede oração. Não precisa nem de oração. Sabe tudo, irmão. Igreja não é isso. O Senhor nos ajude a sermos corrigidos, né? Então, queridos, agora que o Senhor falou, separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Os irmãos fizeram isso. E enviados, pois, pelo Espírito Santo. Eles foram enviados pelos irmãos, ministros, ou foram enviados pelo Espírito Santo? Pois é, mas pelo Espírito Santo, no corpo que o Espírito Santo governa. Não é o Espírito, desculpa a expressão, desencarnado do corpo. Nós queremos o Espírito Santo sem o corpo. Oh, eu estou debaixo do Espírito. Mas qual Espírito, irmão, que você está debaixo? Vocês estão me entendendo, irmão? Que o Espírito, na época que nós estamos, é o Espírito do corpo. Ele pode falar com você, mas ele vai te levar ao vínculo no corpo, ao encabeçamento do corpo. E aí precisa ter autorização para você servir. Você não pode se enviar a si mesmo. E mesmo que o Senhor envie alguém individualmente por uma circunstância, como aconteceu com Apolo, com outros, ele vai levar você no futuro a encontrar outros irmãos que vai haver uma complementação. Lembra quando está em Gálatas 2? Quando o Senhor enviou a Paulo, eu não consultei nem carne e sangue, nem os que estavam antes de mim. Eu fui lá para tal lugar e preguei. Depois de tantos anos, foi que o Senhor falou para mim, para pegar Tito e Barnabé. E aí eles desceram a Jerusalém para ter um tempo com aqueles que eram colunas na obra do Senhor antes deles. Mas o Senhor levou eles a expor o que eles estavam pregando para eles não acharem se pregando em vão. Eles foram ser examinados. Isso é o tempo de Deus. Então, queridos, o ministério da palavra também envolve isso. A palavra pode secar ou ela pode ser uma fonte de vida. Depende das implicações que nós lidamos com esse assunto no contexto de corpo de Cristo. Tem leis espirituais e as coisas não podem ser quebradas ou serem feitas de qualquer maneira. Tem princípios, tem limite, tem irmãos mais velhos, tem encargos diferentes. A gente quer entrar no encargo do outro. Você pode reparar que João é um homem da palavra, Pedro é um homem da palavra, mas cada um eram homens da palavra de acordo com aquela parcela que o Senhor entregou. Nós às vezes queremos uma parcela do outro, imitar o outro, mexer no outro. A gente não consegue entrar no espaço, ver o nosso limite e sair sem prejudicar o que o outro está fazendo. Nossa tendência é quando entra ali, a gente faz uma bagunça.
Vocês percebem que aqui eles estão ministrando ao Senhor, exatamente como aconteceu em Atos 6? Não abandonaremos a oração e o ministério da palavra. Agora, irmãos, eles podem junto encontrar a presente verdade, que na época era o Evangelho. Aquela verdade que é absoluta, mas aquele aspecto que é fresco, que é ungido, que é revelado e vivificado para o momento. Às vezes o nosso assunto, por mais que sempre seja a palavra de Deus, mas não é exatamente aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer conduzir para aquele momento. Então nós temos que forçar as coisas. E com uma técnica muito robotizado, mecanizado, artificialmente, porque falta ministério do Espírito entre nós. Então o Senhor falou: permanecei em mim, eu vou permanecer em vocês. E se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, então vocês podem pedir o que vocês quiserem. Então nós temos o encargo da palavra coletiva com a oração. Aí o Senhor pode avançar entre nós. É um retorno à presença de Deus, a pessoa e obra do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. É um retorno ao altar na casa de Deus. É um retorno ao encargo da intercessão com a palavra. Irmãos, se nós não tivermos esses princípios, é como um corpo que o sangue parou de correr. O coração não está bombando vida, porque isso é essencial. A obra de Deus é resultado da palavra de Deus. E a palavra de Deus é resultado de ministério de homens que se consagram a Deus para a palavra. Mas são pessoas que Deus separa. E essas pessoas estão no âmbito da igreja. E nós precisamos ter discernimento. Como igreja cooperarmos para que a palavra do Senhor tenha preeminência entre nós. Vamos orar e que o Senhor nos dê graça. Vamos pôr de pé. O Espírito Santo possa continuar falando conosco.